Olá, tudo bem? Esse é o Voz da Advocacia, é um programa que discute a vida do advogado, suas prerrogativas, enfim, todo o mundo jurídico. E hoje nós estamos trazendo para o nosso programa com uma convidada especial, porque nós estamos entrando no mês de Setembro Amarelo, que é um mês que cuida da saúde mental, é um momento de bastante cuidado com a própria pessoa. Por isso nós chamamos Priscila Bezerril. Doutora Priscila Bezerril, seja bem-vinda. Doutora Priscila Bezerril é uma psicóloga clínica e do trabalho, pós-graduada, professora de cursos de pós-graduação e mestrado, ou seja, é uma pessoa altamente qualificada e preparada para nos falar muita coisa. E você que está nos acompanhando, vamos saber um pouco mais. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com você, né? Um mês tão significativo para a psicologia, mas para a população em geral. É um mês de valorização da vida, né? Assim, eu sou militante do Sim à Vida e estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você e falarmos sobre o Setembro Amarelo. Doutora Priscila, nós sabemos que o mundo vive numa conturbação com a tecnologia, com o avanço de tudo que sobrecarrega a mente das pessoas. E estamos percebendo que tudo isso influencia no psicológico, no emocional, em tudo, nas crianças, nos jovens e nos adultos. E nós estamos no Setembro Amarelo, que uma das preocupações que a sociedade precisa focar nesse mês sobre essa saúde mental. Como é que você vê esse contexto no dia de hoje no Brasil, para a juventude, para o adolescente, para a criança e também para o adulto? A gente está vivendo um momento, né, que ninguém não desliga mais de uma tecnologia, uma hiperconexão, onde cada vez mais a gente está sempre em alerta, né, de uma mensagem, de uma postagem, de um like. Isso tem influenciado as crianças, né? As crianças saíram daquele modo de brincar na rua, as lembranças que a gente tem afetivas da brincadeira na rua, para uma brincadeira totalmente tecnológica, para os jogos tecnológicos, para estar em frente a uma tela, né? Então, a criança, ela sempre está nessa busca dessa dopamina, desse estímulo o tempo todo. E isso tem afetado abruptamente a saúde mental das crianças, né? A gente tem visto no consultório vários diagnósticos de crianças com transtornos de déficit de atenção, com hipótese diagnóstica, mas na verdade a criança não está dormindo bem, a criança está hiper focada o tempo todo, hiperestimulada o tempo inteiro pelo uso abusivo das telas, né? Então, aí estamos nessa era tecnológica que tem afetado tanto a criança como o adolescente e também o adulto, os profissionais, né? Imagine um advogado, quando é que ele desliga, né? Fale aí Eis, por você. eis o problema. Ó, nós advogados, aproveitando esse gancho dessa primeira participação da doutora Priscila, olha, nós advogados, eu aqui falo por mim, mas eu acho que eu reflito a sensação de milhares de advogados. Hoje, com o processo eletrônico, com a digitalização das petições, com as audiências telepresenciais, ou seja, o advogado também ficou com muita responsabilidade, e os prazos que acabavam às 18 horas, agora acabam às 23 horas e 59 minutos. Então nós vivemos sob pressão. Eu acho que uma das profissões, não sei o que você acha, de que mais sofre estresse entre todas, eu acho que é a advocacia, não sei o que você vê isso. Então nós advogados precisamos muito ouvir a doutora Priscila Bezerra. A advocacia é uma atividade, né, a gente tem falado muito sobre isso agora com a regulamentação da NR1, das normas reguladoras, né, que versa sobre os riscos psicossociais do trabalho. Então, é um trabalho que está sofrendo muito risco o tempo todo, tanto pela pressão de cumprir prazos, né, de cumprir metas, como a pressão do próprio cliente, né? O cliente, ele acha que muitas das demandas que o próprio processo não anda é uma demanda que é culpa do advogado e fica cobrando. Então, a profissão da advocacia é uma profissão que também está muito imersa nos riscos psicossociais do trabalho e não tem sido ventilado isso, né? A maioria dos advogados são profissionais autônomos que eles precisam produzir para ganhar, né? E tem essa busca dessa sobrecarga do trabalho. Tem um livro que eu sempre indico para todo mundo que ele versa sobre
a sociedade do cansaço, que nos traz esse olhar de pensarmos, será que o meu trabalho está realmente promovendo saúde, né? A sobrecarga que eu tenho vindo do eletrônico, né? E até mesmo de não se desligar da cobrança, né? Do próprio cliente estar o tempo todo mandando um WhatsApp, o quanto você lida bem com essa sobrecarga, qual o momento que o advogado tem também de descompreensão emocional, dizer bem assim, não, agora eu vou me desligar, desliga aí e eu preciso ficar com a minha família, eu preciso cuidar de mim, eu preciso mesmo até para o processo criativo, porque você escrever uma peça requer também de uma criatividade de escrita, né? Um domínio que você fica bloqueado até por a sobrecarga que você está tendo de muito trabalho, de muito estímulo, de muito estresse, de muita cobrança. O risco psicossocial de você estar o tempo todo sobre essa eminência de ter que ganhar e dar uma satisfação para o cliente é algo que tem trazido muito adoecimento para o profissional da advocacia. E a gente precisa ficar em alerta quanto a isso. Olha bem, estamos escutando aqui uma psicóloga que está fazendo uma consulta gratuita para nós advogados. Muito bem, eu fico feliz em ouvir, porque eu tenho, como nós todos os advogados temos essa missão sobrecarregada, porque com a tecnologia nós estamos vistos 24 horas por dia. O cliente também nos vê, então ele também pode nos cobrar. E nós advogados temos passado muita dificuldade por isso, por conta da dificuldade de sair da pressão, de descomprimir um pouco essa pressão psicológica que ele sofre durante todo o dia, toda a semana e tal. Isso é muito difícil, como você disse, eu quero dizer que aos nossos colegas advogados, como é importante esse aconselhamento da doutora Priscila, a importância de cuidar de si, da mente, porque ela colocou uma coisa que eu já experimentei na vida, que é essa pressão sendo muito, muito intensa, compromete a nossa capacidade criativa, e eu sou testemunha disso. Como eu gosto muito de escrever, e em alguns tempos fiquei querendo escrever, mas a minha cabeça não ajudava. E logicamente que precisei fazer essa desconexão para poder voltar a ter aquela sensação de bem-estar psicológico, e aí a gente consegue escrever. Outro ponto importante, Luiz, é a questão de ficar no aqui e agora, porque às vezes você está aqui escrevendo, né, você está atendendo o cliente e sua mente, sua cabeça está em outro lugar, porque você está tão sobrecarregado que você não consegue, até mesmo uma coisa que é de suma importância para o advogado é o vínculo que ele vai ter com o cliente dele, esse momento de confiança. Então, esse atendimento inicial requer que você consiga estar bem para você conseguir ficar bem no aqui e agora com o seu cliente, porque às vezes você faz aquele primeiro atendimento, o cliente não tem uma filiação com você, ou até mesmo não te vê numa segurança, ou até mesmo numa atenção que você precisa, ele diz, não, esse advogado, se agora está sendo assim, imagine mais para frente, depois que eu pagar, né? Esse é um ponto bem interessante da gente pensar, assim, de como a importância de você estar bem em todos os sentidos, até mesmo para você ter esse seu cliente, que às vezes o cliente chega, mas ele não fica, por conta desse momento que você não conseguiu ficar no aqui e agora, porque está muito ansioso, muito preocupado, muito hipervigilante, e isso afeta também nesse comprometimento desse primeiro momento, um momento inicial, né, de atendimento ao cliente também, que é de suma importância. Então, para você ver o quanto é importante estarmos bem, né, e reconhecermos que precisamos de um autocuidado, de ajuda. O Setembro Amarelo é também um momento de dizer bem assim, ei, Luiz, o quanto tu tá valorizando a tua vida? Olhando para você, né? Olhando para o que te faz acordar, né? E não é mais um dia de fardo de trabalho, mas um dia que vou acordar para fazer o meu melhor, né? Então, quando eu tô adoecido, eu perco essa energia. A energia para conseguir até estar em pé, quanto mais para fazer um bom atendimento, né? Olha que aula que nós estamos tendo, hein, nobre colega advogado e advogada. Eu quero dizer o seguinte, eu costumo dizer, sabe, doutora Priscila, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Portanto, quando você vai tratar um cliente, esteja sempre muito leve psicologicamente, porque a empatia, a conversa, o diálogo primeiro com o seu cliente é o primeiro
momento de convencimento. E para a gente convencer as pessoas, nós precisamos estar bem, não é? Então, nós advogados precisamos sim desses conselhos, viu, Priscila? Mas eu quero puxar um outro assunto contigo. Um outro assunto que uma vez eu peguei uma pesquisa, especialmente do Japão, mas também do mundo inteiro, de que nós tivemos nos últimos 5 anos, 10 anos, 5 anos pelo menos, um adoecimento global. Nós vivemos hoje num adoecimento global e nós já, com dados em pesquisas do Ministério da Previdência Social, nós já temos um diagnóstico de que um percentual aproximado de mais da metade dos afastamentos do trabalho tem origem psicológica, ou seja, nós estamos vivendo num momento do adoecimento das pessoas por conta dessa pressão social, dessa pressão econômica, dessa pressão de tecnologia e também é uma coisa que nós não costumamos muito falar, mas é importante enfrentar, que nós tivemos um aumento acentuado inclusive de suicídios e de casos de depressão mais grave. Como é que você analisa essa contextualização de que agora para toda a sociedade, para os jovens, de que nós estamos passando nesse momento no Brasil e no mundo? Como é que você vê isso, doutora Priscila? É uma realidade global, né? Assim, o Brasil, estamos no ranking, né, de adoecimentos, tanto de quadro de depressão como de suicídio. E os afastamentos por doença psicológica, por isso que também houve essa regulamentação que vocês possivelmente estão acompanhando, né, da NR1, que versa sobre esse mapeamento dos riscos psicossociais do trabalho, é exatamente diante desse quadro que estamos, né, esse número intenso que estamos vivenciando nesse momento agora. Então, o que é que acontece? É uma realidade, né? Então, assim, mas eu gosto muito de trazer à baila que a busca pelo suicídio, ela muitas vezes, ela não perpassa só para uma pessoa que está adoecida, que tem um transtorno psiquiátrico. Eu tenho mais predisposição, né, a buscar uma morte por suicídio pelo fato de ter alguns transtornos que me levam até mais impulsividade, né? Então, uma pessoa que tem um portador de bipolaridade, então ele termina nessa fase, quando ele tá na fase de mania, ele ser mais impulsivo. Um paciente com esquizofrenia, com transtorno de personalidade borderline, então ele tem esse lugar de ser mais, essa labilidade emocional e tem muito essa questão da impulsividade. Mas quando uma pessoa busca a morte por suicídio, ela, na verdade, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Ela muitas vezes fala sobre também a dificuldade de habilidade de resolução de problema. Eu acho que aquele problema ele não vai passar, né? E aí eu termino buscando essa morte por suicídio. Mas o número, voltando, né, para a sua pergunta, o número de pessoas adoecidas no Brasil e também no Rio Grande do Norte, né, e números que a gente tem tido de também tentativas de suicídio, porque às vezes esse número que temos é de pessoas que morreram por suicídio, mas as tentativas elas também não são notificadas. Então a gente precisa também, quando fala do Setembro Amarelo, pensar em prevenção e provenção. Como é que essa pessoa ela está sendo acolhida depois até mesmo de uma tentativa, né? E aí o trabalho, voltando para a advocacia, ele precisa ser um fator de proteção, né, para a vida. Algumas situações, a família. Algumas famílias a gente tem visto, né, e vocês que estão no judiciário, o quanto as famílias são fatores de risco, né, de quantos problemas temos em nossa família. E até mesmo o próprio trabalho. Ele tem trazido esse adoecimento, né, esse lugar de risco. Então, a gente precisa pensar como o trabalho, como a família, como as nossas relações, elas devem e podem promover saúde. As escolas. Muito, acho que tem que ter muito mais coisas nas escolas, não é? Eu costumo dizer, uma vez eu fiz uma palestra num momento de um projeto social e que a temática era o Setembro Amarelo e me deram a responsabilidade de falar sobre isso. Né? E eu sei que é muito difícil a gente enfrentar esse tema. Não para quem vai falar só, mas para quem vai ouvir também. Então, assim, eu acho essencial o enfrentamento desse tipo de situação da saúde pública, na verdade é saúde pública, que atinge a pessoa. Priscila, olha, é muito importante
assim, para que todos nós possamos divulgar e também para que as escolas possam adotar medidas com visita de psicólogos, de advogados ou de profissionais que possam fazer com que essa construção de desconexão ou de desconexão dos problemas internos possa acontecer. Por isso, a profissão de psicóloga hoje é muito importante para todos nós, advogados, e para toda a sociedade. Outro Viu? ponto importante também, Luiz, que a gente não falou, é a própria universidade, né? Como é ansiogênico você estar no banco da universidade, onde você está pensando na sua carreira, até mesmo para os estudantes de direito, o quanto é decisivo para a vida dele ele ter que passar no exame da OAB, porque se ele não passa, ele fica desempregado, né? E aí também é um dos riscos psicossociais de você não ter um trabalho, você se vê como uma pessoa qualificada e não ter uma oportunidade de trabalhar. A própria precarização que a gente tem visto da própria advocacia, né? Os trabalhos precarizados. Então temos uma seara de discussões aí que traz à tona e que também fragiliza o trabalho, né? A qualificação, essa busca por qualificação para você ser inserido no mercado de trabalho dos profissionais que estão começando a carreira. Esse momento também é um momento também muito ansiogênico que nos leva a um transtorno de ansiedade, uma ansiedade por desempenho ou até mesmo um próprio quadro depressivo. É muito importante a gente ficar em alerta, né, de percebermos o quanto o nosso dia a dia, a nossa rotina, o estresse que estamos passando tem influenciado na nossa saúde e também um alerta do momento que precisamos pedir ajuda ou até mesmo desacelerar. Desacelerar e pedir ajuda. A gente nunca pode ter essa vergonha de ter essa compreensão e expor para os profissionais adequados, né, para isso. Mas assim, olha, Priscila, eu estou muito feliz com sua participação hoje. Primeiro que eu já lhe conhecia como uma brilhante profissional, sobretudo sobre essa questão de concurso, de fazer, de ter o controle emocional na hora de fazer uma prova e tal. E eu sei que você tem cuidado disso e já quero deixar aqui o convite para que você sempre esteja próxima da gente, porque nós queremos que essa ideia de que o psicólogo precisa ser um parceiro a todo momento de todas as profissões, sobretudo dos advogados, que às vezes não é por adoecimento, por nada, mas é porque essa paz psicológica faz muita diferença na nossa vida. E só quem pode dar essa contribuição de maneira muito profissional é uma boa psicóloga. E aqui eu digo a Priscila Bezerril. Obrigado, Priscila. Eu não sei como é que está a nossa técnica, Oswaldo e Mota, está tudo certo, nosso tempo, mas eu quero dizer, Priscila, que este era o nosso viés no dia de hoje. Queria que você fizesse uma consideração agora, final, sobre o mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo, em que é importantíssimo a sua palavra sobre a recomendação para as câmeras, para os advogados, para os estudantes de direito que estão mais ansiosos do que muitos advogados. E para todos os profissionais, porque o nosso programa, só para que você que está acompanhando, ele é um programa que está na grade da Rede Livre TV, que é uma nova televisão do web que está nascendo no Rio Grande do Norte, e o Voz da Advocacia, além do Instagram, vai estar na grade da Rede Livre. Não é? Priscila, pode seguir com as considerações. Eu quero deixar uma mensagem, né, de sim à vida. Muitas vezes a gente foca muito no problema e, na verdade, todo problema tem solução. E aquele que não tem resolvido está, né? E a gente passa na vida por muita vulnerabilidade, a nossa vida não é linear e também a gente não precisa dar conta disso sozinho. Então, a gente precisa se conectar com a nossa rede de apoio. Muitas vezes a gente confunde, né, a rede social como rede de apoio, fortalecer os nossos vínculos, fortalecer as ações de autocuidado e buscar ajuda. Sempre vai ter uma solução, né? Então, como diz a música, nenhuma ideia vale a nossa vida. Então, a gente precisa lembrar disso sempre, por mais difícil que seja esse momento, mas que a gente buscando ajuda, a gente buscando o nosso autocuidado, a gente vai conseguir resolver, né, solucionar
e caminhar, né? Momentos de dificuldades a gente vai passar e é sobre fazer viver valer. Então, é esse convite que eu deixo aí para vocês. E obrigada pela oportunidade, Obrigado pelo momento, pela você. partilha. Obrigado você, doutora Priscila Bezerril. E esse papel importante que a gente pode fazer para a sociedade, sim à vida. Setembro Amarelo, sim à vida. Vamos procurar sempre os profissionais e vamos difundir essas ideias. Essa entrevista é uma maneira do nosso programa Voz da Advocacia, Rede Livre, contribuir para que esse tema seja sempre importante para todos nós, pais, mães, jovens, crianças, adultos, adolescentes, enfim. Vamos sempre assegurar que viver sempre vale a pena. Vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar da saúde física e vamos viver melhor. É assim que a gente precisa e que todos nós precisamos. Muito obrigado, Priscila, pela sua brilhante participação conosco. Eu espero sempre poder contar com você aqui, participando, colaborando não só no programa, mas outros eventos que a Rede Livre deve estar promovendo, e eu tenho certeza que você estará conosco. Muito obrigado, quero agradecer a você que ficou até agora, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.